Olá, leitores, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim falar sobre Pequena Coreografia do Adeus, livro de Aline Bey, pela Companhia das Letras. Esse livro aqui maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho a capa para vocês. Aqui a parte da frente, a lombada e a parte de trás do livro. Gente, eu amei esse livro. Disparado, assim, um dos melhores livros que eu li nos últimos 2 anos. Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey. E aí eu resolvi vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse livro. Na verdade, nas últimas duas postagens do Substack, eu já vinha falando sobre essa obra, né? E aí, eu quero fazer hoje a resenha aqui em vídeo, porque era para eu ter feito em vídeo no TikTok e no Instagram, e eu até cheguei a fazer, mas com uma outra proposta de vídeo, não um vídeo em que eu estivesse falando e tudo mais. Então resolvi vir aqui no Substack falar sobre Pequena Coreografia do Adeus. Bom, gente, a primeira impressão que eu tive ao ler esse livro foi de estar vendo a personagem principal, que é a Júlia, completamente desnuda, né? A visão de seus sentimentos e emoções é tão crua e colocada com uma linguagem acessível pela escritora, que é a Aline Bey, que você parece que está vendo o personagem assim na sua frente, sabe? Completamente desnudo, desprovido de máscaras sociais, tipo isso, entendeu? Então, assim, é muito impactante. E, tipo, faz com que você se aproxime do personagem, da narração da história. Então, assim, incrível, incrível, incrível. Eu gostei muito, realmente, assim, principalmente por essa coisa da linguagem mais acessível, uma linguagem que é simples, mas não de simplório, mas é um simples acessível, entendeu? Que você consegue ler sem estar buscando dicionários. Enfim, muito, muito boa a forma como a Aline escreveu esse livro, gente. Então, assim, muitas coisas para se refletir sobre a obra, mas eu acho que a coisa mais intensa é a gente refletir sobre os afetos mais próximos, principalmente aqueles de pai, mãe, né? De uma forma muito intensa e direta. Eu acho que é isso que esse livro faz com que a gente reflita, certo? Para pessoas como eu, que se identificaram com a obra, os gatilhos em Pequena Coreografia do Adeus são muitos, certo? É, Às vezes os sentimentos apresentados, eles eram tão crus que eu tinha vontade de desviar o olhar do texto, entendeu? Como se eu estivesse vendo uma coisa que era proibida para mim ver, sabe? Tipo isso. Era essa sensação que eu tinha ao ler o livro em alguns determinados momentos. No entanto, nesse mesmo momento de conflito, né, conflituoso, se instalava em mim um misto de tristeza e esperança com a personagem principal também, que me acompanhou esse misto de tristeza e esperança durante toda a narrativa. Então, os problemas relatados, como eu falei, foram muitos, né? Tipo, abusos, violência, divórcio, luto, abandono e principalmente a falta de afeto. Gente, a falta de afeto é uma das coisas assim mais tocadas nessa obra, certo? E que eu acho que realmente ficou mais marcante, assim. Eu acho que principalmente essa obra nos faz refletir sobre que tipo de adultos crianças sem afeto se tornam, entendeu? É simplesmente visceral e impactante. Então, assim, eu quero muito conhecer mais obras da Aline Bey, essa escritora fantástica. Principalmente O Peso do Pássaro Morto, que eu não li ainda. Esse aqui, Pequena Coreografia do Adeus, foi o primeiro livro dela que eu li. E eu quero deixar aqui a recomendação para vocês dessa obra incrível da Aline Bey. E, gente, é isso. Só leiam Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey.
vocês vão amar. É uma obra pela Companhia das Letras. Enfim, recomendo demais a leitura para vocês, sabe? E é isso, gente. Essa é a resenha de hoje. Até a próxima.